né? Eu vou chamar para esse papo também, Luísa e Yuri, o Vitor Irajá, que vai entrar em tela aqui conosco, e a gente povoa essa tela aqui dessa segunda-feira. Vitor, boa tarde para você. Prazer ter você aqui no início do nosso jornal, que o Vitor sempre chega mais no finzinho, né? Mas eu já começo, Vitor, te perguntando o seguinte, a gente está falando sobre a saída do escritório, né, da representação do X aqui no Brasil. O que isso muda? Muda em algo? O usuário, a plataforma para o usuário comum, Vitor Irajá? Débora, muito boa tarde para você, para o Yuri, para a Luísa, para todos. É um prazer estar aqui com você desde o início aqui do jornal. Débora, essa é uma discussão, na verdade, que, né, tem, inclusive, tomado as mesas entre juristas para entender melhor qual vai ser, de fato, o impacto dessa decisão por parte do X, do antigo Twitter, né, com o seu dono Elon Musk. Isso porque não existe uma regulação, né, como vocês estavam comentando anteriormente, não existe um conjunto de regras que delibera, né, que define, de fato, quais são as obrigações dessas plataformas em relação a essa operação no Brasil. A gente vive, de fato, um ambiente jurídico que é muito duvidoso e aberto a diversas interpretações em relação às obrigações dessas plataformas aqui no Brasil. A Luísa lembrou bem sobre a questão do Telegram, que foi, inclusive, já foi proibido de operar, já foi suspenso por parte das autoridades. Houve também algumas discussões e algumas decisões, por exemplo, por parte de juízes de primeiro grau, né, de suspender, por exemplo, o WhatsApp. Então, esse conjunto de regras ele não é bem definido no Brasil, apesar de que a legislação atual ela não define, ela não exige que essas empresas elas tenham representação no Brasil. Mas, como disse a Luísa, é muito importante que esse debate ele seja feito, porque essa responsabilização ou uma representação, ela torna mais fácil, por exemplo, que essas empresas, primeiro, mantenham um diálogo com as autoridades competentes e também que respeitem ordens judiciais, por exemplo, determinações judiciais, quando, de fato, a justiça define que existe algum tipo de irregularidade ou algum conteúdo tem que sair do ar ou a empresa tem que responder juridicamente por algum fato específico. Portanto, essa discussão, ela de fato reacende uma discussão, uma disputa, inclusive, por parte de parlamentares e também entre a direita e a esquerda em relação a uma regulação das redes sociais. Isso porque existe uma resistência muito grande entre partidos parlamentares da oposição em relação à discussão sobre regulamentação. A questão é qual? Porque a gente vê, por exemplo, que o PL das fake news está travado no Congresso Nacional. É uma discussão muito complicada, é uma discussão que, inclusive, ela acarretou em muitas polêmicas, né, em muita resistência por parte de algumas alas dentro do Congresso Nacional, mas, de fato, ela promete ganhar uma certa atração. A única dificuldade, de fato, é que há as eleições municipais que atrasaram todo um cronograma dentro do Congresso Nacional. E eu relembro também, Débora e Yuri, que a própria ministra Carmen Lúcia, quando assumiu o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela definiu aí, né, disse abertamente que uma de suas principais funções seria trabalhar contra a disseminação de fake news e também, né, com essas novas modalidades, né, como, por exemplo, a inteligência artificial e esses novos desafios propostos por essas novas plataformas, por esses novos recursos que a gente está vendo se disseminar no Brasil. Débora e Yuri.